Olá, seja bem-vinda ou bem-vindo de volta. Eu sou a Bia Amorim, eu sou coach de negócios do esporte e aqui no canal eu procuro trazer alguns conteúdos para te ajudar a gerenciar a sua organização esportiva, seja ela uma empresa privada ou uma associação. No vídeo de hoje eu vou conversar um pouco com você a respeito do setor de recursos humanos de dentro das organizações esportivas. E esse vídeo ele é, na verdade, o início de uma pequena série em que eu vou falar mais sobre este assunto de gestão de pessoas, pensando especificamente na área do esporte. Eu já tenho 2 vídeos aqui no canal falando sobre gestão de pessoas, um deles trazendo um panorama geral e o outro pensando em como fazer o plano de gestão de pessoas, quando a gente está elaborando o plano de negócio da nossa organização. E eu vou deixar o link dos dois aqui na descrição do vídeo, caso você queira assistir depois. Este vídeo vai ser uma explicação sobre este setor de recursos humanos e nos próximos eu vou me aprofundar um pouquinho mais a respeito de cada um dos temas, então, que eu vou trazer nesse vídeo. Eu sempre costumo dizer que essa área de gestão de pessoas é uma área pouco trabalhada e comentada dentro da gestão do esporte, mas é uma das áreas fundamentais. Porque sem pessoas a gente não consegue exercer as nossas atividades. Então, o tempo todo nós estamos envolvidos por pessoas, seja para lidar com os nossos atletas, para lidar com os profissionais que são contratados para poder executar as atividades da nossa organização, sejam os profissionais voluntários que atuam também para nos ajudar a desenvolver as nossas atividades, sejam os fornecedores, os clientes, os torcedores, enfim. O tempo todo nós estamos cercados de pessoas e saber como gerenciá-las é uma das habilidades de um gestor do esporte. Eu ouço bastante profissional reclamando a respeito dessa dificuldade de gerenciar as pessoas da organização, principalmente pelo aspecto voluntário. Então, a gente precisa muitas vezes angariar pessoas para conseguir gerenciar as nossas atividades. Essas pessoas não são remuneradas e a dificuldade está: como é que eu vou engajar essas pessoas, pedir para essas pessoas vestirem a camisa daquilo que eu estou fazendo, sendo que elas nem vão receber uma remuneração em troca disso. E aí começam a surgir as dificuldades de atuação. Então, falar sobre gestão de pessoas é um assunto que é fundamental e a gente precisa entender um pouquinho melhor, por isso a ideia de trazer este vídeo aqui. Falar de gestão de pessoas, então, é um assunto muito abrangente e que a gente pode olhar mais ou menos por 2 vieses, né? O primeiro é pensando na questão da liderança. Então, como é que eu exerço uma boa gestão para poder orientar as pessoas que estão dentro da minha organização? E existe um outro aspecto também quando a gente pensa numa questão mais estrutural, pensando em departamento mesmo. Então, dentro das empresas mais corporativas, tradicionais, esse corpo, né, da gestão de pessoas pode ter vários nomes. Às vezes é um setor de RH, de recursos humanos. Às vezes esse setor é chamado de departamento pessoal, às vezes é chamado de setor de desenvolvimento humano e organizacional, enfim. Cada organização acaba trazendo, né, a sua própria denominação para especificar qual é esse setor. Dentro da área do esporte das organizações, as pequenas associações e empresas geralmente nem têm um setor de RH estruturado. Isso acaba indo mais para as empresas que são um pouquinho maiores. E a ideia de te trazer esse vídeo, esse conteúdo, é para que você realmente entenda como é que você pode encaixar as atividades que um setor de RH ou que de departamento pessoal poderia caber dentro da sua organização. Talvez valha a pena para você estruturar realmente um setor de RH e, quem sabe, futuramente até contratar um profissional específico para isso. Ou talvez só entender quais são as atividades que o RH faz para poder trazê-las para dentro da sua organização, porque inevitavelmente você vai precisar lidar com algumas dessas atividades. E aí, de novo, dentro do ambiente corporativo tradicional, um setor de RH ou as funções do RH, elas geralmente estão vinculadas aos profissionais ou formados em psicologia, que vão trabalhar depois dentro de corporações, ou profissionais de administração, ou profissionais realmente formados em recursos humanos, mas geralmente eles ficam ali nessas áreas. São esses profissionais que geralmente acabam sendo responsáveis por essas atividades.
Então, como sempre, estou com as minhas anotações aqui para eu não esquecer de passar nada para você. Então, uma coisa que o departamento pessoal, o setor de RH faz, é toda a parte de registro dos funcionários e dos colaboradores que são contratados. Então, toda a parte de documentação para admissão do funcionário, para o desligamento do funcionário, caso isso venha a acontecer, todo o histórico dele de férias, atestados, afastamentos que esse profissional venha a ter, a questão da folha de pagamento, então tá muito relacionada à parte documental de cada colaborador e que tem muitas vezes um vínculo grande com a contabilidade. Então, para contratar funcionários, a gente precisa ter todo um respaldo, né, contábil para poder ajustar toda a questão de contratação, questão de impostos, enfim. Então, a contabilidade acaba tendo um papel fundamental nesse momento. E ter um dossiê ou um inventário de cada um dos funcionários é muito importante porque essa documentação é um registro. Então, ali os dados pessoais dos funcionários, dos atletas, enfim, das pessoas contratadas pela organização, e isso precisa ser arquivado. E geralmente é arquivado e fica, né, armazenado dentro do setor de RH. Outra área que geralmente o setor de RH ou de gestão de pessoas cuida que não é necessariamente atividade específica, mas geralmente é o próprio RH que se preocupa com essa área, que é a questão de cultura organizacional ou clima organizacional, para entender o quanto que aquela empresa está conseguindo gerar qualidade de vida, enfim, ter um entendimento de qual é a cultura que se desenvolve ali dentro desta empresa. E se essa cultura está de acordo, de fato, com os objetivos da empresa e se os funcionários também estão conseguindo se alinhar dentro dessa cultura. Então, eu vou me aprofundar mais no próximo vídeo falando sobre a cultura organizacional, mas é essa relação da empresa com seus propósitos e também como é que os colaboradores estão se sentindo ali, qual é o clima da organização para que esse trabalho ele seja efetuado. Além disso, o RH também cuida de toda a parte de estrutura hierárquica da organização, então quem é que responde para quem na organização, quem é chefe, quem é subordinado, quais são os níveis de atuação. Então, se a gente pensa em empresa corporativa tradicional, isso tem muito, né, nos cargos. Um determinado cargo ele tem várias etapas, então tem o cargo júnior, cargo sênior, o cargo pleno, que na área esportiva a gente acaba não vendo muito isso, mas nas empresas tradicionais isso fica a cargo do RH. E junto com essa parte da estrutura hierárquica, né, da hierarquia mesmo da organização, vem também a descrição de cargos, que é esse entendimento de qual é o papel da pessoa, né, ou do cargo que desenvolve uma determinada função. Então, fazer toda essa descrição e ter este entendimento acaba ajudando muito tanto a empresa a saber o que cobrar dos seus funcionários, quanto também para o funcionário saber o que exatamente está a cargo dele, né? Quais são ali as suas responsabilidades e as suas atribuições. É este departamento também que vai estruturar a parte de remuneração, então fazer a pesquisa, né, de qual é o salário de cada um dos cargos da organização, pensar em políticas de recompensas, bonificações ou comissões para cada um dos cargos. Cuida também da parte de benefícios, então vale alimentação, vale transporte ou outros tipos de benefícios que os funcionários, né, possam vir a ter. Isso tudo fica a cargo também do RH. É o RH quem estabelece também o processo de recrutamento e seleção dos profissionais, ou seja, como que a gente vai fazer este processo de contratação de novos funcionários para a empresa. E uma vez que esses funcionários estejam na empresa, é este departamento que faz todo o processo de integração para poder explicar para o funcionário como é que as coisas funcionam por ali, o que está, né, a cargo dele, qual é a cultura da empresa, o que exatamente este profissional ele vai fazer até ele conseguir se ambientar e chegar realmente ali na empresa. E depois que o funcionário já está há algum tempo, é o RH também que vai cuidar de toda a parte de treinamento e desenvolvimento dos colaboradores, por meio de cursos, por meio de workshops, por meio de eventos. O próprio coaching é uma ferramenta que está sendo muito utilizada dentro das empresas como forma de treinamento e desenvolvimento dos seus colaboradores, enfim. E aí este setor acaba estruturando diversas formas de treinamento para que
os seus profissionais possam desenvolver mais as suas habilidades que são necessárias para a empresa. O RH também cuida da avaliação de desempenho para saber como é que estes profissionais eles estão performando, né, ali dentro da organização. Então, essa parte de avaliação de desempenho dentro da área do esporte, ela está começando a se desenvolver, pensando bastante na questão de performance dos atletas. Então, a análise de desempenho está ficando bem famosa, né, dentro da área do esporte, é uma área que tem sido bastante estudada, para ter esse entendimento de como é que o atleta está rendendo em termos esportivos mesmo. Mas é possível também a gente ter uma avaliação de desempenho pensando na função, não só do atleta em si, no seu desempenho esportivo, mas pensando na parte de relacionamento e do seu próprio desenvolvimento da carreira, olhando para o atleta e também dos profissionais da própria organização. Se esses profissionais estão conseguindo ter uma boa liderança, se eles estão conseguindo desempenhar o seu papel e o seu cargo com boa qualidade, o que é que este profissional pode desenvolver mais, enfim. Então, a avaliação de desempenho acaba indo mais por este caminho e é outra função também do setor de RH. Além disso, o RH também se preocupa com toda a parte de segurança, pensando principalmente em empresas que acabam tendo algum certo tipo de risco de trabalho, prevenção de acidentes, enfim. Então, fica a cargo do RH cuidar mais da segurança dos seus funcionários. Na área do esporte a gente não tem tanto, né, esse desenvolvimento, é mais pensando na saúde, talvez, dos atletas, lesões, esse tipo de coisa, mas faz parte também olhar para este lado para que dentro da empresa, né, quando as pessoas estão ali em função do trabalho, elas estejam sempre seguras, né, para poder exercer as suas atividades. E também o RH procura trazer algumas políticas para desenvolvimento de competências no sentido de ética, de respeito, diversidade, responsabilidade social, enfim. Então, às vezes o próprio setor de RH acaba estruturando alguns programas ou campanhas para poder desenvolver a mentalidade, né, dos seus colaboradores para esse caminho mais da ética, da moralidade. Dentro do esporte isso também está começando a ser cada vez mais falado, pensando em toda a questão de políticas de compliance e tal, e isso também eu vou me aprofundar um pouquinho mais nos próximos vídeos. Então, em linhas gerais, essas são as atividades principais que o setor de RH desenvolve. Como eu falei, numa empresa corporativa tradicional, isso já é mais consolidado. Dentro da área do esporte, a gente ainda está engatinhando um pouquinho nessa parte de recursos humanos e de gestão de pessoas, mas fica aqui para você já esse entendimento de quais são as atividades que você pode começar a olhar para ter um bom desempenho, né, da sua organização. Trabalhar com pessoas é provavelmente a parte mais complexa da nossa gestão, mas como eu falei, sem pessoas a gente não consegue desenvolver as nossas atividades, porque as pessoas elas são de fato o ativo mais importante que a gente tem na nossa organização. E é muito importante a gente olhar para essas pessoas com muito carinho, porque sem elas nada disso acontece. Outro ponto importante é que é muito mais barato e é muito mais fácil a gente buscar desenvolver as pessoas da nossa organização do que ficar contratando ou demitindo essas pessoas e treinando pessoas novas. Por isso que estruturar um setor de RH, um setor de gestão de pessoas, acaba facilitando bastante a nossa vida, porque assim a gente vai tendo retorno de longo prazo, quando isso acaba acontecendo bastante no esporte. Quando a gente fica nessa de contrata, demite, começa a temporada, parece que troca toda a equipe, isso acaba perdendo um pouco todo o contínuo do trabalho. Então, quanto mais a gente se desenvolve para realmente manter as pessoas na nossa organização, valorizar essas pessoas, procurar desenvolvê-las para que elas estejam junto e realmente vistam a camisa, acaba sendo muito mais efetivo. Nos próximos vídeos eu vou me aprofundar um pouquinho mais, então, nessas atividades principais. Então acompanhe, né, esta série. E se você gostou desse vídeo, deixa um gostei aqui embaixo pra mim, porque assim eu sei que você tá gostando desse tipo de conteúdo e você também me ajuda a chegar em cada vez mais gestores. E eu te vejo então no próximo vídeo. Tchau!